Graças a Deus, né? Vamos ficar de pé em Jesus. Vamos orar com o presbítero Lourival. Presbítero é sempre também para o Senhor. Também cumprimento a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, pelos nos entrado aqui esta noite, te louvamos pelas mensagens. Nós queremos te pedir, meu Deus, pelo teu servo, nosso irmão presbítero Alessandro, que estará ministrando a palavra na noite deste dia, meu Pai. Toma nas tuas mãos, abençoa, fala conosco, em um nome santo e consagrado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler um texto do Evangelho, ou melhor, na carta aos Gálatas. Texto este onde o Evangelho isenta-nos da lei. Capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler até o versículo de número 6. Se você está próximo a alguém que não trouxe a Bíblia, ofereça a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 4. Vamos ler até o versículo de número 6. Alguém ainda ouve a Bíblia folheando? Vamos aguardar. Alguém ainda está procurando aos Gálatas. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Vamos ler até o versículo de número 6. Nos diz a palavra do Senhor: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Glória a Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Eu estive agora à tarde conversando com o pastor. Nosso pastor está muito feliz. Estávamos comentando sobre a nossa Santa Ceia pela manhã, e ele demonstrou uma felicidade muito grande. Glória a Deus. Estamos transmitindo uma saudação em seu nome para toda a igreja. Estar lá, mas o seu coração está aqui, está conosco. Eu quero sugerir que de hoje a um mês, essa mocidade aí, essa não, a outra do lado, cantemos além do Rio Azul. Cantemos além do Rio Azul.
Eu estava olhando em nossas fotografias cerca de 50 pessoas cantando com muita alegria. Alegria é sinal de que Deus é da sua vida. Então, minha sugestão, estar aí para de hoje ao mês, nós cantarmos também Além do Rio Azul. Tem que dar o melhor para Jesus, né? Meus amados, nós tomamos como base um texto glorioso da Bíblia, escrito por Paulo, cerca de 49 anos, ou do ano 49, haviam se passado de que Jesus não estava mais conosco no seu corpo físico, porém no seu espírito. E Paulo está falando para uma região onde muitas pessoas guardavam o costume da lei, a seriedade da lei, e a lei só nos servia para apresentar os nossos pecados, para denunciar os nossos erros. E muitas pessoas associavam esta vida ao Evangelho, e nas suas observações nós só víamos defeitos, problemas, dificuldades, mesmo dizendo que servimos a Deus, mas a nossa visão limitada. Então Paulo começa a falar para estes irmãos, também para os Efésios. Paulo começa a falar para estes irmãos que uma visão limitada só lhe mostra tragédias, dificuldades, lutas e provações. Mas a visão daquele que tem uma visão ampla, que vê o impossível ser possível, que deposita em Deus a sua esperança e entende que em Deus a sua vida, ela não está limitada a 4 paredes, mas ela vai além, e que se consegue enxergar do outro lado da montanha. Aí João escreveu acerca disso e disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo, de acordo com alguns estudiosos, apresenta-nos uma das 10 mais brilhantes mentes de toda a história da humanidade. E quem era Paulo? Um jovem estudioso, aprendido aos pés de Gamaliel, sua vida dedicada ao estudo da lei, cumpridor da lei com suas ações, se destacou pela sua idade no meio dos demais. A história nos diz que para alguém ser mestre ou receber um mestrado naquela época, ele teria que estudar muito aos pés de outros mestres, depois se ajoelhar e as mãos dele serem postas sobre ele e ele se levantar como mestrado. Já poderia encontrar-se com os mestres e dialogar, já poderia conversar. E que era Paulo? Segundo a história, um homem de 1,58 m, 59 de alturas, suas pernas um pouco tortas, um pouco calvo. Ser um jovem estudioso naquela época, diz-nos que a ausência da luz elétrica colocava ele à dependência de uma
sofria com problemas na visão. Há quem diga que Paulo tinha uma deficiência em sua visão, a sua visão física, mas a sua visão espiritual ela estava muito avançada do que os homens da sua época. Paulo nota que a humanidade está sofrendo um declínio, como tudo aquilo que nós conhecemos que nasce, também tem que morrer. O próprio Jesus nasceu, ele mesmo morreu. Então Paulo notou que a humanidade estava andando à espera de um Messias, subindo em busca dele, e ele veio. E João disse: veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, àqueles que creem no Senhor. A humanidade começou a sofrer um declínio. Glória a Deus. As pessoas já não eram como deveriam ser. E Paulo está tendo entendimento, e está escrevendo uma carta aos irmãos da Galácia, dizendo, falando de um tempo em que ele classificou como a plenitude dos tempos. O grande símbolo da presença de Deus estava representada no templo em Jerusalém. Glória a Deus. Após o tabernáculo, Salomão construiu um templo, e ali a arca do Senhor foi elogiada. As tábuas dos mandamentos, a vara de Arão, o pão que caiu do céu, tudo estava ali. A palavra de Deus nos mostra que houve um tempo da história em que é chamado na Bíblia de tempo interbíblico, ou tempo de silêncio, tempo silencioso. 400 anos que Deus não levantava um profeta. Muitas revoltas aconteceram. A Síria enviava os seus piores reis para aquela região, e um deles se destacou. O seu nome era Antíoco Epifânio. Ele entrou no templo, no santuário, sacrificou um animal considerado imundo pelo povo judeu, um porco, sangrou sobre o altar, e o altar foi profanado. Houve uma revolta de uma família que tornou-se conhecido como os Macabeus. Dentre eles se destacou um chamado Judas Macabeus. Conquistou de volta o templo, símbolo da glória de Deus, e fizeram uma purificação, e esse dia se tornou considerado para os judeus como o dia da purificação. O calendário judeu recebeu mais uma festa tradicional, a festa da purificação, dia da dedicação. Naquela época, Herodes o Grande havia conquistado o trono, e da sua conquista no ano 19 antes de Cristo, ele empreendeu reedificar o templo do Senhor, templo que foi destruído pelos babilônios, templos que foi edificado por Zorobabel nos dias de Esdras e Neemias. Ele chegou na montanha de Moriá e estendeu o templo, preservou a construção de Salomão, mas resolveu construir alguns pavilhões ao redor do templo. O templo ficou suntuoso, muito grande, revestiu em lâminas de ouro na sua fachada. E como ele ficava do alto do monte, quando um viajante ele saía do vale e que ele via a grande Jerusalém, ele via uma casa como se estivesse pegando fogo. E quando ele perguntava o que é aquilo,
Os aristocratas permaneciam, Caifás, Anás, viviam na cidade. Mas aqueles que eram os da ordem permaneciam na cidade de Jericó, no alto das montanhas, e de tempo em tempo eles desciam, porque só eles poderiam colocar a mão no incensário para oferecer sacrifício ao Senhor. Apareceu um homem e foi conhecido como profeta. O seu nome era João. Jesus olhou para ele e disse: nascido de mulher não tenho como você, João. Um grande profeta. Só que João olha e diz assim: não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Herodes reedificou no templo em 1 ano e 6 meses, mas o alongamento do templo ele não conseguiu terminar. No ano 64 da nossa era fora concluído este templo, para no ano 70 ele ser destruído. 6 anos só de uma construção faraônica, uma das maravilhas do mundo antigo. 6 anos ele passou pronto para ser destruído no ano 70 pelo general Tito. Naquele tempo, uma virgem agora estava grávida. Alguém não sabia explicar o que era aquilo. A medicina não sabia explicar o que era aquilo. A ciência não sabia explicar o que era aquilo. E para explicar teríamos que recorrer à palavra de Deus, porque estava escrito que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O principado estará sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o seu nome foi revelado nos céus, e a obra que o seu nome representava também foi revelada nos céus. O seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Paulo entendeu aquele tempo como o tempo da plenitude de Deus, e na plenitude dos tempos, na perfeição dos tempos, na inteireza dos tempos, no ponto alto da humanidade, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, estava debaixo da lei, viveu sob a lei, foi fiel, não pecou. A lei não pôde denunciar os seus pecados, procurou e não encontrou, porque nós também estávamos debaixo dos rudimentos do mundo, vivendo no pecado. Paulo está dizendo: quando éramos meninos, o menino não tem domínio próprio, ele precisa do seu pai para lhe conduzir. Se o seu pai está ausente, ele precisa de um tutor, de um curador para cuidar do que é seu. Mesmo tendo tudo, está vivendo como um escravo no meio da sua terra. Paulo está falando de um povo para quem Jesus veio, um povo que era rico, que recebeu de Deus a incumbência de propagar o seu nome. Mas mesmo assim, tendo tudo, não tinham nada, porque estavam rejeitando o príncipe da vida. Ele diz: nós, como éramos meninos, estávamos debaixo dos rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus foi fiel, Jesus venceu, e a sua tão grande vitória nos abriu uma porta para que venhamos também a ser vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vivendo de acordo com as cartas de João, as 7 cartas do Apocalipse, o tempo
da igreja que será arrebatada. Não espere mais para se preparar, para dar tempo ao tempo. Jesus pode voltar até hoje mesmo, antes de terminarmos esse culto. Jesus pode voltar até mesmo antes de você abrir a sua boca e dar glória a Deus. Deus enviou o seu Filho no tempo de grandeza. Deus enviou o seu Filho no tempo de suntuosas construções. A representação máxima da glória de Deus estava ali no templo. E onde está este templo hoje? Nos resta ruínas, pedras de 5 metros, que servia para a divisão dos pátios saduceus, dos gentios, pátio das mulheres, pátios dos sacerdotes. O que nos resta hoje? O muro que chamamos de muro das lamentações. Aquele tempo já passou. O tempo de lamentar ele já passou e faz muito tempo. Nós estamos vivendo hoje um tempo de cantar, um tempo de abrir o nosso coração e cantar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. O Espírito de seu Filho, qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é uma expressão carinhosa para falarmos de Deus e para falarmos com Deus. Talvez você ainda não serve a Jesus. Recebeu um convite hoje para vir à igreja. Vamos lá, vamos. Você já parou para se perguntar por que é que nós nos reunimos todos os dias? É porque não temos para onde ir, estamos aqui. É porque a programação de domingo da televisão não serve para nada. Você já se perguntou por que é que nós estamos aqui todas as noites e manhãs de domingo adorando ao nosso Deus? Isso não é por acaso, isso aqui é crentes que têm convicção para onde virão, para onde vão em breve. Nós só estamos aqui vivenciando uma espera. E alguém já dizia que o melhor da espera é a demora. Nós estamos aqui esperando. Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica dizendo: pois o mesmo Senhor, o qual? Aquele da plenitude dos tempos enviado por Deus, descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Talvez hoje você chora por causa de uma dor. Talvez hoje algo lhe traz lágrima aos olhos por causa de algo que você tem vontade de realizar, mas você não consegue. De ver um membro da sua família se dando bem na vida, mas você não consegue. Por causa de uma enfermidade que você queria ser curado, mas você não consegue, e só lhes resta as lágrimas quentes descendo pelo seu rosto. Mas você está esperando em Deus. Em breve, diz a palavra de Deus, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós ainda podemos chorar aqui, mas haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta e nem tampouco a provação. Haverá um dia que só nos restará a alegria em Deus, a adoração constante, e estaremos em constante adoração ao nosso Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos falar mais do céu para os nossos ouvintes. Não se deseja aquilo que não se sabe.
Você vê um carro novo do ano, você viu, você deseja ter um daquele e compra um daquele, porque você viu. Você vê uma casa bonita, você deseja ter uma daquela ou melhor do que aquela, porque você viu. Paulo disse assim: ao terceiro céu eu fui arrebatado, vi coisas inefáveis que não lhe é lícito. Mas João, quando foi lá, disse assim: João, a você é dada a oportunidade, o que vê você escreve no livro e envia às igrejas da Ásia. João disse: lá eu vi coisas e tenho a autorização para falar aquilo que vi. Vi ruas de ouro, vi muros de cristais, vi uma cidade linda, ataviada, adornada. E os habitantes que são aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que terão direito a entrar na cidade pelas portas. Se você não falar do céu, alguém não vai desejá-lo. Então lá é lugar de glória, lugar de muita alegria. Lá os crentes terão uma coroa de ouro. Lá nós seremos feitos reinos e sacerdotes para um Deus Todo-Poderoso. Lá nós estaremos na presença de Deus constantemente. Não tem lugar para lágrima de dor. E isso nos dá desejo de sermos mais fiéis ao nosso Deus. Isso nos dá desejo de estarmos cada dia mais na igreja, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, eu estou te esperando, eu estou preparado. Se eu te perguntar esta noite, para onde você vai? Onde você passarás a eternidade? Quantos estarão morando no céu de glória com Jesus? Toda a igreja vai levantar a sua mão, porque tem convicção. Talvez você diga assim: Deus sabe. Deus sabe. Não, você precisa saber para onde você está. Você precisa saber